Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, e o tema já está aí, os desafios da fé, né? Ou o desafio de andar por fé. Nós vivemos um tempo em que as situações e o medo, os traumas têm invadido e muito, não só as famílias, mas toda a nação. Toda a nação. E eu quero ler um texto aqui. Durante provavelmente o mês de fevereiro todo nós vamos falar sobre esse assunto que é muito importante para que eu e você vivamos uma vida de vitória. Hebreus 10, 38, a palavra do Senhor diz assim: mas o justo viverá pela fé, ou viverá da fé. E se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Sabe, irmãos, quando nós lemos esse texto, ele nos faz pensar muitas coisas, muitas. Talvez você possa ler ele assim e falar assim, não, mas um texto tão simples, mas nesse texto nós tiramos muitas coisas importantes. Por exemplo, esse texto nos faz pensarmos se nós somos justos ou não. Será que temos sido justos? Então esse texto nos faz pensar a respeito de nós, porque ele está dizendo que o justo viverá pela fé. Uma outra coisa que esse texto nos faz pensar é se nós estamos vivendo pela fé. Você está vivendo pela fé ou você está vivendo pelos noticiários? Você está vivendo pela fé ou você está vivendo por aquilo que as pessoas estão comentando na rua? Qual é o sentimento que brota no seu coração quando estão dizendo por aí que vai morrer milhões de pessoas? Qual é o sentimento? Isso nos faz pensar, esse texto me faz pensar se eu estou vivendo pela fé ou pela circunstância. A terceira coisa que esse texto me mostra é que se nós somos covardes ou se nós somos perseverantes. Porque o texto está dizendo, se ele recuar. A pergunta é, você é covarde? Você é daqueles que recuam? Ou você é corajoso ou corajosa? É daqueles que avançam? É daqueles que mesmo diante de palavras difíceis, diante de momentos difíceis, você recua ou você avança? Então esse texto me faz observar quem eu sou em momentos de desespero, quem eu sou em momentos de dificuldades. E por último, esse texto me faz ver um Deus que tem alma, um Deus que tem alma, e se ele tem alma, ele também tem sentimentos, e se ele tem sentimentos, esse Deus ele pode gostar ou não gostar, ele pode amar ou ele pode odiar. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus é amor. É verdade, mas a Bíblia também diz em Malaquias que Deus odiou a Esaú e a toda a sua descendência. Então nós temos um Deus que ama e que também pode odiar. Nós temos um Deus que pode gostar ou que pode não gostar. Nós temos um Deus que pode ter prazer na sua vida, mas também ele pode ter desgosto. Ele está dizendo, olha, se você recuar, eu vou ter desgosto por você. Sabe, mas tudo isso reflete um conjunto de pensamentos que eu preciso mostrar para você sobre o que é viver pela fé. Porque os dias que nós estamos vivendo nos leva e nos exige uma vida de fé. Mas antes de falar disso, eu preciso te explicar o que é fé. Segundo Hebreus capítulo 11, verso número 1, a Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que se esperam. Sabe, fé é a certeza das coisas de se esperam. E o que é isso, pastor? É uma forte convicção de que coisas ou fatos que ainda vão acontecer. Eu tenho uma convicção, fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, eu tenho uma convicção de coisas ou de fatos que ainda vão acontecer. Por exemplo, eu tenho fé, eu acredito, eu tenho uma convicção de que Jesus vai arrebatar a igreja.
Agora, tem muita gente na igreja que tem uma convicção de que dias piores virão. Tem muita gente que não consegue, sabe, ter fé e acreditar que coisas boas também estão por vir. Mas o texto continua dizendo, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, é uma crença em realidades espirituais ou verdades que não se pode ver com os olhos naturais ou comprovadas pelos sentidos humanos. Então essa convicção que eu não vejo, ela é uma verdade espiritual. Se eu mandar você fechar os olhos e dizer assim, imagine você nas suas próximas férias, onde você vai se ver? Tem gente que não vai se ver, por quê? Porque ele nunca tirou uma férias. Mas se eu mandar você falar assim, feche seus olhos e se veja nas suas próximas férias, sabe, isso é uma convicção de algo que você não vê, mas você vai dizer, olha, mas eu vou, eu estarei, eu vou desfrutar, eu vou tirar, eu vou levar a minha família. Então isso é uma fé, irmãos. Agora, a fé ela precisa de ação, não é simplesmente só pensar, ter pensamentos positivos e dizer, vai acontecer, e esperar que vai acontecer. Não é assim. A Bíblia diz que a fé ela precisa de obras. Foi o que José, entre linhas, disse para o povo: vocês têm fé que vocês vão prosperar e vão crescer? E olha que eu quero dizer para você, o povo de Israel saiu do Egito mais rico do que entrou. Alô, tem alguém aí? O povo de Israel saiu do Egito mais poderoso do que entrou. Então o que José estava dizendo para eles, assim, olha, vocês têm fé, então eu vou dar semente, vocês vão semear, vão colher, e vocês vão crescer e vão prosperar. Sabe, essa convicção, essa crença que me leva a viver o sobrenatural. E eu quero resumir fé nisso aqui. Fé é algo que me leva a viver o sobrenatural de Deus na terra. Na terra. Agora, quais são os desafios da fé para os dias de hoje, pastor? Quais são os desafios? Eu quero te ensinar apenas alguns, porque talvez eu não consiga terminar essa palavra hoje. Mas o primeiro desafio que nós vivemos na nossa fé hoje é vencer as nossas dúvidas e os nossos questionamentos. Vencer as nossas dúvidas e os nossos questionamentos. É isso que Tiago diz no capítulo de verso número 1, no capítulo 1, no verso de número 6, quando Tiago vai falar sobre sabedoria, ele diz assim, olha, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense que você vai receber do Senhor alguma coisa, tendo dúvida no seu coração. E aí olha o que diz o verso número 8, o homem de coração dobre, ou de coração duplo, ele é inconstante em todos os teus caminhos. Sabe, querido, a primeira coisa que nós precisamos vencer nesses dias difíceis que vivemos, é a dúvida. É a dúvida, são os questionamentos. Hoje, com o mundo globalizado que nós vivemos hoje pela internet, a velocidade com que as notícias chegam, a velocidade com que as informações são transferidas, a quantidade de acesso a informações que nós temos, nos leva a viver uma vida de dúvidas. Até hoje, eu abri agora o WhatsApp do pastor, do grupo de pastores da cidade, do estado, um pastor postando uma notícia de 7 anos atrás, dizendo assim, olha só, o que estão fazendo com o nosso país? Aí eu não aguento, entro e falo assim, irmão, isso aí já é velho, acorda para a vida, nós já estamos 7 anos na frente. A questão é que ninguém mais sabe o que é verdade e o que é mentira. A questão é que ninguém sabe mais se pode acreditar ou não. A verdade é que ninguém mais confia nas pessoas ou não. Está difícil de confiar nas pessoas. Eu conversava com um pastor esses dias atrás, agora eu estava viajando, e ele dizia para mim assim, falou, rapaz, eu vi o pastor
pegar aquele irmão não tinha nada, o pastor fez tudo para ele. O dia que o pastor pecou, aquele irmão foi o primeiro a pôr o pastor na frente da igreja e dizer: esse cara tem pecado, esse cara tem que ser tirado da igreja, esse cara tem que ser isso, e acaba com as pessoas. Então, ninguém mais acredita em mais ninguém. Está difícil. A dúvida, ela entra no coração das pessoas de uma forma tão veemente, que destrói conceitos, que destrói, sabe, convicções que foram formadas há anos. Hoje, questiona-se a notícia, questiona-se a fonte, questiona-se o caráter, questiona-se a Bíblia, questiona-se Deus, o homem, a comida, o futuro, os relacionamentos, e por aí vai. Qual é a certeza que nós temos hoje? Qual é a certeza que você tem hoje no seu coração? E é disso que eu vim dizer para você nessa manhã. Nós precisamos eliminar essa dúvida e viver uma vida de certezas. Você está aí? Diga amém, irmãos. Viver uma vida de certezas, porque questionamentos não respondidos geram dúvidas e incertezas. Então, para você ter, sabe, convicção, para você ter certeza, sabe, procure respostas, procure saber a fonte, procure saber qual é a verdade. Antigamente, quando eu era criança, meus pais diziam assim: faça isso, e se eu perguntasse o porquê, eu nem terminava de falar, e ele já voava com a mão na minha boca e dizia assim: porque eu estou mandando, sou seu pai, e acabou. Na igreja, quando eu me converti, a gente não podia perguntar ao pastor por quê, porque a gente era tido como rebelde, como questionador, e isso foi gerando dúvidas. Sabe, querido, questionamentos não respondidos geram dúvidas e incertezas, e elas podem levar você a perder a sua fé. A fé nas pessoas, a fé no mundo, a fé... Tem muita gente que perdeu a fé em tantas coisas. Agora, a dúvida, ela é um fator decisivo para a sua derrota na sua caminhada de fé. E você precisa entender isso. Pedro, quando tinha dúvida, ele perguntava para Jesus. E a Bíblia diz que na calada da madrugada, naquele vendaval, naquela ventania, naquele frio, eu imagino, o barco enchendo d'água, e Jesus aparece andando por sobre as águas e diz: tenha calma, não temas, sou eu. Os discípulos gritaram: é um fantasma. Mas Pedro quer tirar a sua dúvida. Pedro pergunta: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. Pedro entende que aquilo é a voz de Deus. Pedro tem uma convicção que aquela é a voz de Deus, e Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Pedro pesca a noite inteira e não pega nada. Pedro era um pescador, um profissional da pesca. E aí Jesus entra no barco dele e fala: vai mais um pouquinho aqui. E aí ele diz para Pedro: olha, lança a rede para o lado direito. E aí Pedro diz: olha, Senhor, mas eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, eu fui para o alto mar, agora só quer que eu pesque aqui na beirada. E aí Pedro diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Sabe, irmãos, a pergunta é: como vencer essa dúvida? Como vencer essa dúvida? Primeiro, você precisa consultar a palavra de Deus. Você está na dúvida de comprar ou não? Você está na dúvida de casar ou não? Você está na dúvida de fazer ou não? Você está na dúvida, irmãos? Há um versículo aí, perdão. Havia uma propaganda antigamente de veículos, de trânsito, aliás, que dizia assim, ó: na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Sabe, se você tem dúvida, a primeira coisa que você precisa consultar é aquele que conhece o seu futuro.
E o que é oração? Oração é falar com Deus a respeito falar com Deus a respeito daquele que conhece o seu futuro. Você tem dúvida? Consulte a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Você tem dúvida? Você precisa consultar o seu coração também, porque a Bíblia diz: seja a paz de Deus, o árbitro, ou seja, aquele que direciona, aquele que dá, sabe, o caminho. Seja a paz de Deus, o árbitro das nossas decisões. Você sente paz no seu coração? Seu coração está cheio de paz? A terceira coisa para você vencer a dúvida é um aconselhamento pastoral, ou um aconselhamento com alguém maduro. Não vai fazer como Salomão. Davi falou assim: olha, Salomão, quando você tiver uma dúvida, você chame os anciãos e pergunte para eles. Salomão vai e chama os jovens. Salomão vai e chama os adolescentes e diz para eles: olha, meu pai fazia isso, o que vocês acham que eu vou fazer? Sabe, irmãos, um aconselhamento maduro, ele vai te ajudar a você tomar decisões sábias na sua vida. Salomão disse que na multidão de conselhos há sabedoria, na multidão de conselheiros ou de conselhos há sabedoria. Então você quer tirar uma dúvida com relação ao seu casamento? Não vai perguntar para o Renan, não vai perguntar para um jovem solteiro, você vai perguntar para alguém que já é casado, e de preferência para alguém que tenha 30 anos de casados, 40 anos de casado, aquele que é o mais ancião da igreja no quesito casamento. Ah, mas eu vou pegar um conselho com fulano, mas ele já está no segundo, terceiro casamento, ele não tem autoridade para falar de casamento. Sabe, nós precisamos aprender a buscar aconselhamentos em quem tem autoridade no assunto. Só isso. Primeiro, busque a palavra de Deus. Segundo, busque o seu coração, vê se você sente paz. Terceiro, um aconselhamento pastoral ou com alguém maduro. E por quarto e último, uma profecia ou uma palavra profética. Porque tem gente que diz assim: olha, pastor, Deus usou fulano para falar comigo e eu vou fazer. Irmão, você nem sabe. Eu conheço uma pessoa que ele olha dentro dos seus olhos, ele não é crente. Ele olha dentro dos seus olhos, ele faz uma análise de você. E ele te libera palavras que você fala assim, se você assistir e ver ele, você fala assim: cara, esse cara é crente, esse cara é um homem de Deus. Não, ele usa técnicas. Sabe, então, tem gente que acha que a profecia, a palavra profética, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria é algo principal. Não, não é algo principal. Não é algo principal. E eu vejo que os filhos, adolescentes e filhos em geral, eles têm dificuldade de ouvir os conselhos dos pais. Eles têm dificuldade de ouvir os conselhos do pastor. Essa geração nossa, eles são cheios de sabe tudo. Eu já sei, mãe. Eu já sei, pai. Ah, a senhora não sabe, a senhora é careta, a senhora é... Não, a senhora é de outra época. Irmão, escuta o que eu vou dizer. As épocas mudaram, mas os princípios permanecem o mesmo. Então, filhos, olha o que a Bíblia diz para filhos. Você quer viver muitos anos? Você quer ter vida longa? Você quer ter prosperidade na sua vida? Aprenda a ouvir e a obedecer os seus pais. Aconselhamento maduro. Aconselhamento maduro. O segundo desafio, aliás, eu quero te desafiar a viver uma vida de certezas, não uma vida de dúvidas. Eu quero nessa manhã te desafiar a viver uma vida, sabe, de convicções. De convicções. De convicções. Eu tenho que tomar uma decisão amanhã extremamente importante na minha vida. Extremamente importante. Eu, pastor Daniel, estou falando.
Então o que eu vou fazer? Eu tenho convicção da decisão que eu vou tomar, mas eu ainda vou pegar mais informações. Sabe por quê? Porque eu quero viver uma vida de certezas. Irmãos, viver uma vida de dúvidas é algo terrível. Viver um casamento com dúvidas é algo terrível. Viver numa empresa com dúvidas é terrível. Então nessa manhã eu quero te desafiar a viver uma vida de certeza. O segundo desafio que eu e você precisamos vencer para andar por fé: não olhar para aquilo que é natural. Não olhe para aquilo que é humano, não olhe para aquilo que é natural, não olhe para aquilo que é terreno, não olhe para aquilo que é passageiro. Olha o que o texto diz em 2 Coríntios 5, 7, porque nós vivemos por fé. Diga, eu vivo por fé. Não, então diga de novo, eu vivo por fé, e não por vista. E não por vista. Nós somos daqueles que andamos por fé. O apóstolo Paulo diz, olha, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Ter fé a ponto de um fato ser apenas uma realidade natural. Olha que palavra, olha que frase. Nós precisamos ter fé a ponto de um fato ser apenas uma realidade natural. Está na UTI, é um fato. Tem 30 dias de vida, é um fato. Eu não tenho dinheiro, é um fato. Mas eu tenho tanta fé, que para mim um fato é apenas algo natural, porque eu não ando por vista, eu ando pelo que os céus estão dizendo. O que o céu diz? O céu diz que eu terei saúde. O céu diz que eu viverei o melhor dessa terra. Os céus diz que eu serei cabeça e não cauda, que eu estarei em primeiro e não por último. Os céus diz. O que o céu diz ao seu respeito? Então quando eu ando por fé, eu me recuso a olhar para aquilo que é humano. E eu disse aqui, e gosto muito dessa frase, o impossível, fala comigo, o impossível é apenas uma opinião pessoal. Claro, porque Jesus diz assim, ó, se você pode crer, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então, se tudo é possível ao que crê, se alguém diz para mim assim, ó, ah, pastor, mas isso é impossível, eu vou dizer para ele, isso é só apenas a sua opinião. É apenas a sua opinião. Porque para mim, Daniel Alves de Assis, 51 anos, não existe impossíveis. Não existe impossíveis. Você terá ou viverá a realidade que você enxerga. É isso. Você terá ou viverá a realidade que você enxerga. O que você enxerga? O que os seus olhos estão vendo nesses dias? Sabe, querido, no direito, tem algum advogado aqui? Algum advogado? Pronto, olha aqui, ó, o que eu vou dizer. No direito, a certeza pode ser usada para descrever a clareza e a ausência da ambiguidade em leis, contratos ou decisões judiciais. Está certo isso? Ambiguidade. Então, não existe duas realidades. Fala comigo, não existe duas realidades. Você precisa entender isso. Que para mim, para você, para nós que andamos por fé, não existe duas realidades, só existe uma, a qual? A dos céus. Ah, irmão, você está aí? Ou é eu que não estou empolgado? Porque essa palavra, ela mexe muito comigo.
Sabe, não existe duas realidades, apenas uma, a espiritual. E é nela que eu creio, é nela que eu tenho a certeza, é nela que eu vivo, é nela que eu caminho, é nela que eu ando, é nela que eu desfruto do que Deus tem para mim. Porque, irmão, se eu fosse olhar para a minha realidade, quem era eu, Daniel Alves de Assis, um menino de 11 anos, de pais separados, morava num lugar pobre, que dormia no chão, que comia bofe, e um dia uma profeta chega para mim e ora por mim e diz: olha, Deus está me dizendo que você vai ser um pastor, que você vai viajar às nações da terra, você vai pregar o evangelho para muitas pessoas no mundo inteiro. E eu olho para mim e digo: só que eu ousei acreditar naquela palavra, naquela profecia que a irmã Itamar, esposa do pastor Venceslau, lá no bairro São Gonçalo, Beira Rio, liberou um dia para mim. E a partir daquele dia eu passei a andar por aquilo que os céus dizem, não por aquilo que eu via, não para a minha realidade de tênis, não para a minha realidade de casa, não para a minha realidade de vida, não. Eu comecei a andar com os pés na terra, mas com a mente nos céus. Ande com seus pés na terra, mas ande com a sua mente e com seu coração nos céus, naquilo que o céu diz a seu respeito, naquilo que o céu diz. Sabe, eu quero desafiar você a viver crendo na realidade daquilo que Deus disse, não naquilo que as circunstâncias dizem. Tem muita gente já com medo da onda de Covid. Você pode ficar tranquilo, esses aparelhos aqui embaixo, que nós vamos ligar essa semana, mata qualquer bactéria dentro desse ambiente. Dentro desse ambiente você não precisa usar máscara, porque esses aparelhos, eles matam 99,99% de qualquer vírus ou bactérias que está no ar. Agora, não é por causa disso que eu venho para a igreja. Eu não estou com medo de Covid, não estou com medo de morrer. Já tem gente que está com medo de morrer. Já tem gente assim: eu estou com medo de morrer, pastor. Sabe, eu quero te desafiar a viver crendo na realidade daquilo que Deus disse, não naquilo que as circunstâncias dizem. E terceiro, e o último eu vou falar hoje, o terceiro desafio da fé é vencer aos sofrimentos e tragédias da vida. Vencer aos sofrimentos e às tragédias da vida. Se eu e você queremos viver por fé, nós precisamos aprender a vencer essas tragédias, muitas tragédias. Nós precisamos aprender a vencer, sabe, as circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo nesses dias. Foi extremamente difícil para Jó passar pela provação da sua fé. A vida que ele viveu com a permissão de Deus, colocou sobre ele sofrimentos, colocou sobre ele perdas, colocou sobre ele situação tão complicada. Mas a Bíblia diz que Jó tinha tanta fé que ele dizia assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Em certo momento Jó diz assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em meu favor. A grande questão é, o que você fala, o que você questiona, o que você pergunta, o que você pensa, você está tirando minha atenção. A grande questão é, o que você diz, o que você fala para Deus, quando as circunstâncias difíceis, quando as tragédias da vida batem na porta. Tem muita gente que a primeira palavra é: por que tudo isso? Ou, qual é o propósito disso? Mas deveria ser assim? Tem muita gente que diz: por que eu sofro tanto? Por que as coisas ruins só acontecem comigo? Porque nada para mim dá certo. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Deus não tem culpa disso. E a resposta não deve ser procurada em Deus. A resposta deve ser procurada em você. Porque é você quem toma decisões e nós somos frutos das nossas decisões.
Agora, se nós queremos vencer os desafios da fé, um deles é vencer aos sofrimentos e às tragédias da vida. E eu quero te falar algo aqui tão importante, que se você entender isso, sua vida vai mudar hoje. Deus sempre vai te mostrar o propósito, mas Ele nunca vai te revelar o processo. Deus disse para mim, você vai pregar o mundo inteiro. Mas Deus não me disse que minha esposa teria que ficar igual uma louca, para eu aprender sobre inteligência emocional, estudar sobre isso, me conectar a uma pessoa, e juntos nós viajarmos o mundo inteiro. Porque se Deus tivesse me dito que eu ia ter que cuidar de Keila 24 horas por dia, durante um ano, certamente, talvez, eu não queria passar por esse processo. É o caso de José. Deus disse, olha José, você vai ser alguém poderoso, muita gente se dobrará diante de você. Mas Deus não revelou para José que ele ia ficar preso 13 anos numa cadeia. Deus não revelou para José que ele ia ficar nu, pelado, nu, numa jaula, e alguém passando dizendo, eu quero esse, mostra os dentes, quero ver a unha da mão, quero ver o dedo do pé, vira aí as costas. Deus não disse para José que ele ia ficar preso numa gaiola e os mercadores passando dizendo, eu quero esse daí, esse aí eu quero. Porque se Deus mostra, será que ele passaria? Então, Deus vai nos mostrar o propósito, mas Ele não vai nos mostrar o processo, e eu quero te falar algo. Quando Deus te mostra o propósito, Ele te mostra baseado no que você será depois do processo, não baseado no que você é hoje. Está entendendo, Silvia? Quando Deus te mostra o propósito, Ele te mostra baseado no que você será, depois que você passou pelo processo. Por isso que tem muita gente que não vive o propósito de Deus, sabe por quê? Porque ele desiste no meio do processo. Deus não vai te prometer algo, irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer nessa manhã. Deus não vai te prometer algo e te dar esse algo hoje, baseado em quem você é. Quem você é hoje, não é o ser que Deus tem preparado para o propósito de amanhã. Meu Deus, eu vou dizer novamente. Quem você é hoje, não é o ser, ou não é a pessoa, que Deus tem preparado para o propósito de amanhã. Por isso Ele precisa do processo para te preparar para o propósito. E o que o propósito, aliás, o que o processo forja num homem? Tiago vai dizer, o processo forja no homem um caráter inabalável. O processo forja em você e em mim um caráter inabalável. Eu olho o pastor Haroldo, ele está viajando, trabalhando, mas eu me espelho demais no pastor Haroldo quando falamos de caráter inabalável. O pastor Haroldo para mim é uma referência de caráter inabalável. O pastor Haroldo, ele está na carne viva, ele está crendo. Ele está na carne viva, ele está sofrendo, ele está crendo. Ele está firme, ele está no culto, ele não... O pastor Haroldo nunca faltou um culto nessa igreja se não fosse por ele estar viajando. Nunca. Todos os pastores que chegam aqui na nossa igreja depois do pastor Haroldo, eu digo assim, eu tenho uma confiança no pastor Haroldo de olhos fechados. Irmãos, se o pastor Haroldo estiver na cidade, eu não preciso me preocupar com o culto. Se eu quiser no último minuto dizer assim, eu não vou estar em casa, eu não vou no culto, e se o pastor estiver na cidade, eu posso ficar preocupado. Se eu não chegar aqui, ele abre o culto, ele prega, ele tira a oferta, ele ministra, ele sapateia, ele gosta de fogo, termina o culto, porque eu tenho essa certeza. Pode ser que um dia eu venha falhar, ok?
Mas o pastor Haroldo é uma referência de um caráter inabalável. E o que o processo quer fazer em mim, em você, e o que o processo quer fazer em nós, é prepararmos o nosso caráter. Para quê, pastor? Para que a gente aprenda a vencer aos sofrimentos e à tragédia da vida. Porque eu vou te dar uma boa notícia, Silvia. Vou te dar uma boa notícia. A luta sua amanhã vai aumentar. Eu vou te dar uma boa notícia, Rose. A sua dificuldade daqui para frente só vai aumentar. Fala amém. Ela fez assim, ó. Amém. Porque, irmãos, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. A prova de um mestrado é a mesma dificuldade da prova do primeiro ano? Sim ou não? Não. Não é. A prova para você fazer um doutorado não é a mesma dificuldade da prova do mestrado. A dificuldade ela é sempre maior, mas consequentemente, irmãos, aquilo que você vai viver é sempre maior. Pergunta para mim se eu quero viver a moleza de uma igrejinha de 10 membros. Não quero. Eu quero as provações de uma igreja de 1000. Irmãos, eu passei luta, eu chorei lágrimas de sangue para pagar 2 ar-condicionados. Agora, eu quero chorar lágrimas de sangue para pagar um chiller no próximo templo. O que é chiller, pastor? Não sei nem o que é isso. Chiller é ar-condicionado de shopping, é refrigerada a água. Custa 300 mil reais, 400 mil reais um chiller para refrigerar uma igreja. Ah, pastor, eu não quero passar sofrimento, eu não quero passar lutas, não quero passar tragédias. Então se acostume com a vida que você tem. Então, irmão, seja feliz com o que você tem. E não almeje mais nada de Deus. Porque se você quer algo a mais de Deus, os processos serão maiores. Agora eu quero dizer algo para você, não fuja deles. Não fuja. Não fuja. O processo forja um caráter inabalável. Ah, pastor, mas o processo é doloroso, é verdade. A provação é dolorosa, é verdade. Agora você tem uma opção. Você pode fugir, ou você pode usar a dor para crescer e se tornar alguém indestrutível. Você está aí, irmão? Se você olhar para trás, olha quantas coisas você já venceu. Passar pelo fogo é uma metáfora aplicada na vida para nos dar a entender que precisamos perseverar. Passar pelo fogo é só uma metáfora. O ouro se torna puro quando ele passa pelo fogo. As suas obras passarão pelo fogo. Você vai passar pelo fogo. Mas você vai perseverar. E você vai vencer para a glória do Senhor. 2 Coríntios 4:17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, essa leve e momentânea tribulação que você passou. Quem aqui passou uma luta por esses dias aí, ou está passando? Isso é nada, irmão. Paulo está dizendo que isso aí é leve. Leve. Talvez você possa dizer assim, pastor, leve para o senhor. Irmão, fala uma coisa aí que eu não tenha vivido.
Paulo está dizendo para mim e para você, porque a nossa leve e momentânea tribulação, e olha que Paulo era assim, ó, o Espírito Santo falava para ele assim, ó, vai pregar em tal lugar, aí ele se preparava, aí o Espírito Santo revelava para ele o que ia acontecer lá, aí o Espírito Santo falava assim, ó, lá você vai ser preso, apedrejado, você vai ser caluniado, e Paulo dizia assim, segue, você me fala esse trem aí, segue, partiu. Agora tem gente, irmãos, que não tem dinheiro. Ai, pastor, estou sem dinheiro. Porque essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmão, o que você está passando aí vai produzir material. O que você está passando vai produzir. Está engraçado dizer isso, né? O que você está passando vai produzir experiências, vai produzir peso, vai produzir, sabe, aconselhamentos, vai produzir cura na vida de outras pessoas. O que você está passando vai produzir restauração. O que você está passando vai produzir libertação. O que você está passando vai produzir, irmão, vida. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabe que você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Isso vai passar, irmão. Isso passa, já passou. Já passou. Ah, pastor, mas eu tive que fechar, já passou. Olha o que ele está dizendo, olha, não atentando nós nas coisas que se veem, porque elas são temporais. Pastor, eu bati meu carro deu PT, irmão. Essa provação aí é porque Deus quer te dar um carro maior, um carro melhor. Isso é temporal, isso passa. Não se atente a isso. Eu quero desafiar você que está vivendo tragédias e sofrimentos nesses dias a dar a volta por cima. Eu vou dizer novamente, eu quero te desafiar a dar a volta por cima. Eu quero te desafiar a começar de novo, a sair do marco zero e a entrar no fogo que forja. Pastor, não é fácil, não. Eu quero concluir fazendo uma pergunta para te responder e tirar as suas dúvidas. Qual a recompensa daqueles que vencem os desafios da fé? Qual a recompensa daqueles que vencem os desafios da fé? Eu vou te responder citando nomes. É só perguntar a Abraão, a maior referência de fé da Bíblia. É só perguntar para Jó, um homem justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e se tornou um dos homens mais ricos do Oriente. Qual é a recompensa? É só olhar para Davi. Davi, o maior rei de Israel. É só perguntar a Salomão, o homem mais rico que já existiu. É só perguntar para Paulo, o maior dos apóstolos. É só olhar para a galeria dos heróis da fé, do qual a Bíblia diz, homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno de tê-los. Já pensou alguém olhar para você e falar assim, olha, a igreja Vinho Novo não é digna de ter você lá? Já pensou alguém olhar para você e dizer, olha, o bairro que você mora não é digno
de ter você lá. Essa é a recompensa. E por último, é só olhar para Jesus. Filipenses 2:9 diz assim: por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a resposta para aqueles que vencem os desafios da fé. Fique de pé, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Eu espero que essa palavra possa ter falado ao seu coração nessa manhã. Sabe, eu espero que essa palavra possa ter ministrado na sua vida nessa manhã. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Eu quero te conhecer. Levante sua mão. Deus te abençoe, filha. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, que Deus possa ministrar ao seu coração também nessa manhã. Sabe, queridos, é importante que você entenda que a Vinho Novo é um lugar de gente feliz. É importante que você entenda isso. Por quê, pastor? Porque nós aprendemos a andar por fé. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu não sei nessa manhã o que esse homem, o que essa mulher tem vivido. Eu não sei o que nessa manhã essa pessoa que está nos assistindo pela internet está vivendo, está passando. Eu não sei se é uma perda, eu não sei se é uma desilusão, se é uma frustração, eu não sei se é um sentimento de derrota. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor nos chamou para andarmos por fé e não por vista. O Senhor nos chamou para vivermos o melhor dessa terra. Ah, Espírito Santo, nessa manhã sare os nossos corações, sare as nossas feridas, sare a nossa alma, Deus, e nos ajude a viver por fé, nos ajude a andar por fé, porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Sem fé, Deus, é impossível agradar ao Senhor. Nessa manhã eu quero pedir ao Senhor que ministre sobre a vida de cada um deles, da tua graça, do teu favor e do teu mover. Em o nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Se você recebe, diga glória a Deus. Diga para o seu irmão: eu tenho fé que hoje você vai pagar o meu almoço. Irmã, você vai chegar em casa e fazer almoço ainda hoje? Você que está visitando a gente hoje? Você que está nos visitando hoje, você vai chegar em casa e vai fazer almoço ainda? Então hoje eu vou te pagar o seu almoço. Você vai passar aqui do lado e vai pegar um frango assado. Vai passar ali e falar assim: ó, o pastor Daniel mandou eu pegar um frango assado aqui. Vou pagar o seu almoço hoje. Coloque a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo te leve a viver uma vida de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você recebe, diga. Se você ainda quer oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, esses irmãos vão orar por você. Tenha um domingo abençoado, em o nome de Jesus. Uma semana abençoada, um mês abençoado.